Muito bom dia a todos aqueles que nos assistem em mais esta apresentação do nosso Pinga Fogo, novamente na honrosa companhia do meu estimado amigo, Dr. Narciso Orlandi Neto. Os senhores sabem, esta nossa série é a de debates e de tentativas de resposta a questões, em grande parte bastante controversas, bastante complexas, e nós aqui procuramos dar algumas soluções possíveis, algumas delas bastante problemáticas ainda, e não é um programa com a ideia de firmar diretamente doutrina, mas de explorar o método problemático e, em torno dos problemas, tentar encontrar soluções plausíveis, forradas de razoabilidade. As perguntas podem ser formuladas tanto pelo endereço pinga.fogo@arispe.com.br, vou novamente dizer, pinga.fogo@arispe.com.br, ou em comentários também pelo Facebook, na página do Facebook, durante o transcurso do programa. Hoje, excepcionalmente, não, porque este programa está sendo gravado neste 13 de abril para exibição na próxima semana, em virtude não só do feriado da Sexta-feira Santa, mas também porque eu estarei ausente na semana vindoura. Eu tenho notado, doutor Narciso, que as perguntas estão sendo muito escassas. De um certo lado, me deixa satisfeito, que significa que os registradores do país não têm mais grandes dúvidas. Mas como nós temos muitas, pois é, se não mandarem essas perguntas, somos nós criar aqui para responder. Mas eu pedia que não fossem tão econômicos, que nos mandassem efetivamente perguntas, até para nós sentirmos o interesse que possam ter aqui com o nosso debate. Bom, vamos voltar a algumas questões que deixamos de responder na semana passada. A doutora Laura Contreira Porto faz uma série de perguntas aqui para nós. A primeira, na verdade, é uma provocação em torno da medida provisória 759, de 29 de dezembro de 2016. Eu faço um parêntese aqui. Quase sempre essas medidas provisórias dos últimos dias do ano costumam ser carregadas de problemas. E esta, a meu ver, está para lá de carregada, porque eu chamava atenção outro dia para o fato de que a precipitação do texto dessa medida provisória, com todo respeito, chega ao ponto de que até mesmo o nome do Instituto do Registro Imobiliário do Brasil saiu grafado esse nome como Instituto do Registro de Imóveis do Brasil. Para você ter uma ideia, erra-se até isto. E o que é mais complicado é que provavelmente foi erro do próprio proponente do dispositivo. Bom, diz a doutora Laura, a respeito do direito real de laje, se é possível, diante deste novo direito real, admitir um direito de laje de teto, ou seja, vou explicar aqui, as lajes podem ser de piso ou de teto. A de piso normalmente mais com melhor estrutura, com melhor resistência, e a de teto quase sempre mais frágil. Portanto, a de teto não é para o uso, colocar móveis, para a moradia de pessoas diretamente sobre ela, mas é para a cobertura, efetivamente. O que, na verdade, ela quer saber é se seria possível o direito real de laje exatamente para um uso limitado deste. Desde que seja possível a edificação de uma, como diz a medida provisória, de uma unidade imobiliária em cima, com acesso independente e de uso, qualquer tipo de uso, diz a medida provisória, independente do imóvel de propriedade do dono do terreno, eu não vejo problema nenhum. E pode ser qualquer uso, para guardar móveis, para qualquer coisa. Agora, se se trata de forro ou se trata de piso, de laje, também é um problema a ser resolvido na Constituição do Direito. Se eu, como proprietário do terreno e de uma edificação, outorgo o direito de laje, eu dou ao outorgado o direito de construir uma laje onde eu tenho o forro e edificar a unidade imobiliária dele.
Agora, É uma pergunta teórica, na verdade interessante, mas... Não, e a medida provisória, com muito boa vontade, daria para dizer que ela é muito ruim. Na definição do direito de laje, não se define o que é o direito de laje, né? A gente fala o direito de laje consiste na possibilidade disso, daquilo. Isso não é... Você sabe o que é o direito de laje? O direito de laje é o direito de construir, o que é o direito de existência de uma unidade imobiliária. Outra dúvida que eu tenho na leitura da lei fala em entrada independente para do imóvel. Mas essa entrada independente é no terreno do dono do terreno. Como é que é? Ele é dono dessa entrada independente e não é dono dessa entrada independente. Eu imagino um sobrado, a parte de baixo, uma casa embaixo, uma residência embaixo, e em cima uma outra residência com uma entrada independente. Agora, se aquela entrada é independente, ela pertence ao dono da unidade imobiliária de cima. Então ele tem uma parte do terreno. Então não é direito de laje, porque o titular do direito de laje não tem terreno, nem fração ideal de terreno. Teve dificuldade. Não havia nenhuma necessidade de uma especificação dessa para uma coisa que já existia. Isso é um direito de superfície, de sobrelevação, acho que não há dúvida. Agora, talvez a necessidade fosse política, ou seja, criar em torno do direito de laje, que teria um certo impacto publicitário e propagandístico também, para embutir algumas outras coisas dentro da medida provisória. É possível. O que nós estamos vendo, até mesmo, é um problema que está afetando até o controle da especialidade, no caso da regularização. Ou seja, há muita coisa atrapalhada nessa medida provisória que não era de urgência nenhuma. Supostamente, se nós tivéssemos criado um direito real novo por meio de medida provisória, isso não aparenta ter sentido. Aliás, não havia nenhuma urgência nas medidas adotadas, nas várias medidas adotadas nesse instrumento legislativo, que deveria ser excepcional, que deveria ser anômalo. Esperemos que o Congresso rejeite a conversão em lei. Visto os muitos problemas que isso apresenta. Concordo. Agora, vou aproveitar aqui para incluir uma pergunta que o doutor Josué Modesto Passos fez. Ele é a respeito da abertura de matrícula para o direito real de laje, em separado. Você notou isso na... Sim, é obrigatório. Poxa, nós vamos ter, então, uma matrícula separada para um direito real menor. Qual é a sua... Se a medida provisória diz que o direito real de laje pressupõe a existência de uma unidade imobiliária, eu até concordo com a abertura da matrícula. Eu só vejo dificuldade prática na abertura dessa matrícula. Porque não se trata de... Não há fração ideal correspondente, né? Não há fração ideal, não há fração ideal. É uma ficção, sem dúvida é uma ficção. E como ela é muito recente, talvez ainda não tenha dado tempo da gente assimilar essa ficção. Seria a grosso modo, um apartamento sem fração ideal e sem participação nas coisas comuns. Porque ele não tem terreno. Seria um apartamento solto no ar. Nós voltamos a ter... Agora, esse é um problema universal sem solução. Que diz respeito também ao condomínio edilício. Ou seja, as aberturas de matrículas para as unidades autônomas no condomínio representam uma quebra da unitariedade da matrícula. Não há dúvida. Não há solução em nenhuma parte do mundo para resolver isso. Mas como... É preciso dizer que o princípio é que está a serviço do registro, não o registro a serviço do princípio, admite uma quebra aqui ou ali. Agora, a dificuldade que eu vejo é que, ao menos economicamente, no que diz respeito ao condomínio edilício, a abertura de matrícula para a unidade autônoma representa a consagração do que se chama de acessão invertida, porque, na verdade, o mais importante é efetivamente a unidade autônoma do que a fração ideal. Mas, no caso do direito... chamado direito real de laje, eu não vejo essa acessão invertida. É uma situação, foi bem dito, acho que o doutor Narciso disse muito bem, isso está no ar, absolutamente no ar.
Não sabia muito bem como fazer, então está muito mal redigido. Muito bom. Eu tenho dificuldade para levar o acesso a essa unidade imobiliária para o registro de imóveis. Como seria feito isso? Seria uma servidão de passagem do proprietário do terreno? Não tem outro jeito, tem que instituir uma servidão junto com o direito real de laje. Bom, a não ser que ele coloque uma escada. Vamos esperar que isso não se converta em lei para eliminar o problema da... Tomara. Bom, vamos ver aqui. Doutora Laura prossegue com outra questão. Escritura lavrada em 1960. Não foi levada a registro. Nela faltam alguns requisitos que atualmente são obrigatórios, depois de 76, 1º de janeiro de 76, foi a data de entrada em vigor da Lei 6.015. E a pergunta dela, tendo a escritura cumprido todos os requisitos de sua época, ela pode ou não ser registrada? O Conselho Superior da Magistratura tem... Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, perdão. Tem aplicado a máxima de que tempos regis ato. Então, se a escritura não cumprir os requisitos atuais do registro, ela deverá ser devolvida para ser adaptada. Mas existem acórdãos quebrando um pouquinho esse rigor. E esse problema tem surgido muito com a qualificação das partes. Se uma escritura lavrada em 1960, certamente não terá CPF das partes, algum RG não estará lançado na escritura. Nesses casos, o Conselho Superior da Magistratura tem atenuado um pouquinho o rigor. Então, eu penso o seguinte, há certos requisitos que devem ser observados na data do protocolo. Suponha uma escritura lavrada em 1960 constituindo uma enfiteuse. Pois é, se ela for trazida atualmente para o registro, não vai... Agora, nós temos que distinguir aqui o que é substancial, o que é impeditivo, efetivamente, do registro, e aquilo que pode ser suprido acidentalmente. O exemplo dado aí do tema da determinação subjetiva, da especialização subjetiva, eu acho que é perfeitamente suprível. Apresenta o número do CPF, não há necessidade de retificação, muitas vezes impossível, de uma escritura, só para conter esses dados. Parece-me assim. Eu acho que a sua resposta está correta. É preciso temperamento nesta... às vezes há necessidade de uma abertura de sucessão que dificulta aspectos extrínsecos do título que não conseguem ser supridos para cumprir as exigências atuais do registro. Em relação aos direitos, não. Em relação ao direito real, é um exemplo, se o direito real deixou de existir, evidentemente a escritura não vai ser registrada, ainda que ao tempo que foi lavrada, esse direito real existisse. Né? Nós tivemos um caso, um dos muitos casos de direito estrangeiro interessante, foi a variação da possibilidade do registro da posse no direito espanhol. Ora podia, ora não podia. Então, nesse meio tempo, houve muita discussão sobre saber se os títulos elaborados à época em que era possível continuavam... ou seja, o título não é inválido por si próprio. Agora, o registro não será possível mais porque este ato é que não pode mais ingressar no registro e, como ficou dito bem numa das nossas reuniões anteriores, que eu estou de pleno acordo, na data do protocolo é que tem que ser verificada essa possibilidade. É o momento adequado para o direito intertemporal. Mais uma pergunta da doutora Laura. Na verdade, a doutora Laura, que é muito amiga, o que está fazendo aqui é levantar a bola, como se diz na linguagem futebolística, para que nós continuemos o debate. Inventário realizado judicialmente, homologado pelo juiz, mas que não observa, de modo expresso, normas instituídas pelo Código Civil. Pode ser registrado? Nós chegamos a tratar disso há uns 15 dias, e o entendimento hoje do Conselho Superior da Magistratura é que o oficial não pode discutir a partilha homologada por sentença judicial. E ainda que haja ilegalidade na sucessão, ainda que haja contrariedade, uma afronta à lei visível, exuberante, ainda assim o oficial não pode questionar a decisão judicial e deve registrar o título. Ele só pode devolver o título por aspectos extrínsecos, por irregularidade no formal de partilha, alguma coisa assim.
não é exatamente o meu entendimento. Também não é o meu. Ainda que esses acordos citem uma decisão minha de muito tempo atrás, da Vara de Registros Públicos, em que eu afirmo isso. Mas eu vejo o seguinte: hoje a partilha pode ser feita extrajudicialmente, o inventário e a partilha extrajudiciais. E então eu chego à conclusão de que a homologação do juiz não é essencial para que a partilha entre no registro de imóveis. Quer dizer, a lei exige que o juiz homologue a partilha, ou porque os interessados optaram pelo inventário judicial, ou porque há menores, ou porque há testamento, alguma coisa nesse sentido. Mas não me parece que a homologação do juiz dê alguma força a mais para aquela partilha amigável feita pelas partes. Quer dizer, me parece que a homologação pelo juiz apenas afirma que as formalidades legais foram cumpridas naquele inventário, sem dar força de coisa julgada àquela partilha. Tanto que sempre o juiz ressalva na homologação a possibilidade de haver erros materiais. Então eu acho que o oficial deveria poder restringir o registro de partilhas com violação das disposições legais, que são de ordem pública. Eu estou de acordo com isso, o argumento me parece convincente. Efetivamente, a homologação não tem. Tanto é verdade, eu não sei como é que anda no novo Código de Processo Civil, mas lembro que no Código anterior, esses atos eram suscetíveis de ação anulatória. É um ato jurídico e não tinha um caráter de sentença. Que seria uma rescisória. Claro. E eu tenho entendido assim também. Eu observo apenas uma distinção aqui, que aliás nós fizemos na nossa última reunião. Isso é um título judicial, submetido a uma qualificação que nós admitimos aqui de modo diverso, porque de algum modo nós vamos ter que enfrentar conteúdo, coisa que normalmente não se faz quando qualifica uma sentença submetida a uma coisa julgada material. Muito bem. Esse título pode se converter em ordem, aí é diferente. Ou seja, se devolvido para cumprimento, o juiz não cumpra-se assim como está, ele deixa de ser título e passa a ser ordem, conforme a distinção que nós fizemos na outra vez, não é isso? Perfeito. Apenas para deixar isso claro, para não gerar aqui a impressão. Mas deixar bem claro que o entendimento do Conselho Superior da Magistratura, que é o que deve ser observado. De São Paulo. De São Paulo. Eu tenho preocupação que porque nós estamos falando para o resto do Brasil também. Aqui em São Paulo o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo não permite que o oficial questione a legalidade da partilha. Mas Conselho Superior da Magistratura, não com tem... todo respeito, e usta modum placet, porque eu não concordo. Tá bom. E nesse momento eu integro o Conselho também. Ou seja, por maioria se tem entendido assim. Com todo respeito, naturalmente. Doutor Narciso, mais uma pergunta aqui da doutora Laura. Realizado um divórcio, não se fez a partilha no mesmo ato, que se deixou para período posterior. Primeira pergunta: o que acontece com a comunhão que estava estabelecida com o casamento e que depois do divórcio pode ou não, essa pergunta já tem que ter uma outra natureza jurídica. E se admitida essa nova natureza jurídica, se é também de permitir-se a alienação, suponha, de um imóvel que permaneceu na comunhão entre os divorciados, e se dessa alienação há necessidade de participação conjunta dos anteriores cônjuges. Qual é a sua ideia? Primeiro, o meu entendimento é no sentido de que, dissolvida a sociedade conjugal, dissolve-se também a comunhão. Não existe mais comunhão. A comunhão era determinada pela sociedade conjugal. Extinta a sociedade conjugal, não existe mais comunhão. E eu não vejo meio termo. Extinta a comunhão, passa a haver um condomínio, porque eles não dispuseram sobre a partilha desse bem. Se eles nada dispuseram sobre a partilha, o bem permaneceu em comum entre dois. E em comum, não como comunhão, e sim como condomínio. A doutrina, uma parte da doutrina entende que há uma situação jurídica intermediária entre a comunhão e o condomínio, que é a mancomunhão. Então, a mancomunhão é uma criação pretoriana, também da doutrina, segundo a qual
não pode haver alienação, porque na mancomunhão continua sendo aplicado o regime da comunhão de bens, como se o casamento ainda existisse. Então, não se admite que, por exemplo, um dos ex-cônjuges aliene a sua metade ideal. Entendem esses julgados que há necessidade da partilha para que eles possam dispor de parte certa ou parte ideal do imóvel, como se não houvesse mais comunhão. Exigem a partilha. Então, eles reconhecem a mancomunhão depois da dissolução do casamento. Ou seja, vamos ver assim, né? Com o casamento nós temos estabelecido aí o que é aquela comunhão germânica, ou seja, o condomínio de mão comum. Tá. Não existe parte para nenhum cônjuge. Todos são donos de tudo. É a comunidade, na verdade, matrimonial é que possui o bem. Depois do divórcio, portanto, dissolvido civilmente o vínculo, nós temos que encontrar alguma solução. Ou a solução é, entendemos aí caracterizada a comunhão romana, que é o nosso condomínio, ou nós vamos ter que criar essa solução que chamam de mancomunhão, mas que na verdade é apenas a projeção da antiga comunhão. É a continuidade. Não me parece bem isso, com todo respeito aí a essa doutrina. É uma inovação para tentar, no fundo, manter esses vínculos anteriores, mas de maneira ficcional. Eu não penso assim. Há algumas decisões administrativas admitindo a mancomunhão, mas o Conselho Superior da Magistratura tem sistematicamente aplicado as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. E as normas de serviço são expressas, tem até uma nota dizendo que se houver divórcio, averbado divórcio, sem que tenha havido partilha, o bem permanece em comum, mas como condomínio. As normas são expressas. Isso, com esse entendimento, se admite que um ex-cônjuge aliene ao outro a sua metade, ou aliene a terceiro, sem necessidade de anuência do condômino. Muito bem. Vamos ver aqui mais uma pergunta. O doutor Alessandro Fernandes Métia, que agradeço aqui, também em nome do doutor Narciso, os cumprimentos que ele nos destina, faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre vício intrínseco e vício extrínseco para os fins do cancelamento do registro com base no 214 da Lei de Registros Públicos? Esse é o tema dele. Não, Alessandro, é um problema sério. O que se entende é que a nulidade de pleno direito do registro, que pode ser reconhecida na via administrativa, é aquela que independe de exame de elementos externos ao registro. Seria aquela nulidade constatada visualmente no exame da matrícula. Então seriam os elementos intrínsecos do registro que permitiriam a declaração da nulidade de pleno direito. Por exemplo, uma violação da continuidade, uma violação da continuidade. O José vende a Antônio, mas o proprietário não era José, era Pedro. É uma nulidade absoluta. Quer dizer, quem dispôs do bem não tinha disponibilidade e o registro é nulo de pleno direito. E o juiz administrativamente pode cancelar. Agora, se essa nulidade depender do exame de elementos externos ao registro, quaisquer outros elementos, me parece que a decisão não pode ser administrativa. A nulidade só pode ser reconhecida na via jurisdicional. Isso é uma coisa a observar, Dr. Narciso. Ou talvez, eu vou fazer um parênteses aqui, talvez possa na via administrativa, mas então naquele tipo de procedimento que se exige, em todos agora deve exigir o contraditório, mas talvez se possa alargar um pouco. Mas há um caso que eu queria trazer aqui à sua consideração, que outro dia me passou à vista, que é uma circunstância em que um tribunal declara a nulidade de um título. Então, isso transita em julgado, averba-se a nulidade desse título, cancela-se o registro desse título e, em seguida, foi-se a averbação desse cancelamento do registro do título, em seguida, o interessado, que era o titular do direito inscrito, que
tinha sido cancelado, reapresenta o mesmo título que o tribunal havia declarado nulo e registra novamente. Isso me parece um vício intrínseco também. Acho que não tem que examinar mais nada, porque, embora a nulidade tenha sido declarada em um processo, uma vez que esse processo ingressou no registro e criou um óbice, o vício é intrínseco. Parece-me assim. Sim. Está muito bem. O conceito é exatamente isso. Os vícios intrínsecos são aqueles que ictu oculi se descobrem no âmbito do próprio registro. É isso? Exatamente, É isso exatamente. mesmo. Bom, em todo caso, ao menos depois da Constituição Federal, eu acho que essas declarações de nulidade, se levam prejuízo a alguém, sempre exigem contraditório. Porque impedirá muitas vezes... Lembro que aquele abuso anteriormente da tal retificação dos erros evidentes. E que jogava o prejudicado para a via. Sempre ele que tinha que recorrer à via judicial para restabelecer o registro. Porque pode, muitas vezes... Esse é um tema a considerar. Então, vamos apanhar essa ideia da continuidade mesmo. Então, o titular inscrito é João, registra-se o título de José vendendo para Maria. Evidente que há um vício intrínseco. A ideia é, vamos cancelar imediatamente. Mas imaginem que, aberto o contraditório, vem o José e diz, não, desculpe, eu tinha apresentado aqui o título, houve um erro, eu tenho a alienação de João para mim. Então é perfeitamente possível reatar o trato consecutivo, aí a continuidade, embora fora de ordem, sem um gasto maior, ou seja, anulando, registrando e novamente cobrando um novo registro. É perfeitamente possível. É anômalo, mas resolve-se de maneira econômica isso. Daí que talvez seja sempre, talvez não, sempre é necessário um contraditório, até para possibilitar um saneamento de eventual vício intrínseco. Parece-me assim, não é? Eu só queria acrescentar que, embora a lei fale em registro, isso vale também para atos de averbação, atos relevantes de averbação, aquelas que mudam a especialização do imóvel. Pois é. Eu imagino uma retificação de registro em que se alegue a nulidade. Essa nulidade do processo de retificação, porque o confrontante não foi ouvido ou não anuiu, essa nulidade envolve o exame de elementos extrínsecos ao registro. Então, ela só pode ser promovida, declarada judicialmente. Na via jurisdicional, não. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria dizer o seguinte, em matéria de contraditório, eu estive com o Dr. Mauro Antônio Rocha, que é assíduo frequentador aqui das nossas transmissões, e a quem eu tributo o meu melhor respeito. Ele não concordou com a nossa posição, não. Agradeceu, mas disse que ainda vai voltar à carga. Eu disse a ele que faça, e aliás, deve remeter, todo mundo que queira remeter perguntas para cá, volto a dizer aqui, pinga.fogo@arispe.com.br. Vamos agora a uma pergunta formulada desde Guaratuba, no Paraná, pelo Dr. Marcos, que diz o seguinte, eu vou resumir um pouco a pergunta, bastante ampla e muito interessante. Muito bem. 2 títulos notariais de venda e compra foram apresentados à prenotação. No primeiro, João vende para José, no segundo, José vende para Maria. Muito bem. Isso foi num dia 15 de abril. Hoje é 13 de abril, né? Vamos marcar o dia de hoje, 13 de abril. Calha que, prenotados esses títulos, 4 ou 5 dias depois, em consulta feita aos cadastros, se verifica que no dia 17 de abril, portanto 4 dias depois dessa prenotação, se encontra um título de indisponibilidade dos bens de José, que é o primeiro adquirente. Então, João vende para José, José vende para Maria. Indisponibilidade do título relativamente, dos bens relativamente a José. Então a pergunta que ele formula é a seguinte: deve respeitar-se a ordem de prioridade, registrando-se as duas sucessivas alienações, de João para José, de José, que teve a decretação de disponibilidade para Maria, ou só se registra a primeira e não a segunda? Essa é a pergunta. Eu acho que por 2 motivos as 2 escrituras devem ser registradas, a aquisição de José e a transmissão feita por José. Primeiro motivo, a regra da prioridade, quer dizer, se a
o contrato de compra e venda foi prenotado antes da prenotação do aviso da indisponibilidade da central de indisponibilidade, então a escritura de compra e venda tem prioridade e deve ser registrada antes. Segundo motivo, a Lei 13.097. A indisponibilidade não pode ser oposta ao adquirente do imóvel porque simplesmente não constava na matrícula. Está na Lei 13.097. Então, se ela não estiver na matrícula... Não... Eu estou de acordo. Aqui há dois aspectos. Estou de pleno acordo com a resposta. Está ficando chato isso, a gente concordar muito. Precisamos divergir um pouco mais. Mas o problema também aqui, doutor Narciso, é o seguinte: além desses dois dados, que parecem dois fundamentos que parecem corretos, nós não podemos nos esquecer de que a função de um sistema formal é a forma. E a forma interna. Não é possível fazer concorrência de situações, a não ser a uso capião, não é possível fazer concorrência de situações extra-tabulares, extra-registradas, com situações registradas. Uma prova boa disso é o 250-52, que fala sobre a legitimação registral. Ainda que nós saibamos que um título está anulado, rescindido, etc., prevalece o registro. Isso é uma situação assim extrema. Imaginemos que o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, decida que um determinado título é nulo. O interessado não apresenta esse título para fim de cancelamento. Sai no Estadão, no Diário de Minas, no Diário do Maranhão, lá no Notícias do Pará, não importa onde, todo o Brasil fica sabendo. Mas se não levar para o registro, aquele que tem a titularidade inscrita no registro pode alienar tranquilamente. Já está no 252, de par com a indicação da nova legislação. Isso me parece... Exatamente. Não é? E isso se torna mais importante ainda com a Lei 13.097. Pois é. O que está no registro é o que vale. O doutor Josué Modesto Passos faz-nos uma pergunta extremamente provocativa. E esta aqui, ela é sobretudo interessante no caso de São Paulo, porque em São Paulo nós temos assim, uma espécie de bifrontismo normativo. Vou explicar para os demais estados. Nós temos aqui em São Paulo, além da Corregedoria Geral da Justiça, que é administrativamente a última instância da esfera extrajudicial, nós temos o Conselho Superior da Magistratura, integrado e presidido, de acordo com a legislação, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e de que participam o vice-presidente, o Corregedor-Geral da Justiça, os presidentes das seções de direito privado, direito criminal e direito público, e mais o decano. São 7 integrantes. E a este conselho se atribui a tarefa de julgar em grau de recurso os processos de dúvida registral. Muito bem. Isso quer dizer, e já houve mais de uma ocasião em que isso se tem até mesmo intensificado, houve períodos mais agudos, outros menos, em que o corregedor vota de uma maneira e o resto do conselho majoritariamente vota de outro modo. Quer dizer que cria, na verdade, um bifrontismo de orientação. O corregedor pensa de um modo, mas o conselho pensa de outro. Mas a pergunta, eu estou dizendo isso porque isso agudiza a questão no estado de São Paulo, mas penso que para o resto do país interessa, de todo modo, a pergunta que faz aqui o doutor Josué. Diz ele o seguinte: em matéria administrativa, todas as decisões dadas pelo Corregedor-Geral da Justiça são igualmente vinculantes? Primeiro ponto. Acrescenta-se algo à força dessas decisões quando se diz, por exemplo, que um parecer foi, aspas, aprovado em caráter normativo? Bem, qual é a sua opinião? Eu não acho que todas as decisões da Corregedoria Geral de Justiça sejam normativas. Para que a decisão assuma esse caráter normativo, é preciso que ela seja publicada. Então, as decisões que não tenham sido publicadas no Diário da Justiça não podem ter caráter normativo, porque não se pode presumir que todos os oficiais, todos os tabeliões tenham tomado conhecimento dessa decisão. Então, para ter caráter normativo, me parece que o requisito formal essencial é que ela seja publicada no Diário da Justiça. Em São Paulo... Algumas não são publicadas?
Algumas não são sim. publicadas. Ah, sim. Bom, a maioria hoje, a maioria das decisões não é publicada. A maioria das decisões da Corregedoria. Em São Paulo. Pouquíssimas. Em São Paulo. Em São Paulo, tradicionalmente, sempre se publicaram as decisões da Corregedoria Geral da Justiça. Então, todas elas assumiam caráter normativo. Em relação aos acordos do Conselho Superior da Magistratura em São Paulo, sempre foram publicados na íntegra, exatamente porque se atribuía a eles o caráter normativo. E me parece que esse requisito formal é essencial, porque se eu não tenho conhecimento da decisão, eu não posso ser obrigado a cumpri-la, ainda que haja órgãos, entidades particulares que publiquem, que divulguem, que encaminhem. Mas a publicação no Diário Oficial me parece essencial. Aliás, convém acrescentar, os únicos acórdãos que se publicam na íntegra no Estado de São Paulo são os proferidos pelo Conselho Superior da Magistratura. Os acórdãos das câmaras de direito privado, de direito público, não são publicados. Os acórdãos do órgão especial não são publicados na íntegra, só as decisões do Conselho Superior da Magistratura. Evidentemente, com o objetivo de se tornarem normativas. O doutor Ricardo Dipp não concorda com isso. Eu ia até fazer uma pergunta para ele. Eu ia fazer uma pergunta para ele. Então, nem todas as decisões têm caráter normativo. Aquelas que são publicadas, sim. O fato de constar da decisão que ela tem caráter normativo, uma vez publicada, ela vai ter o mesmo caráter normativo das outras publicadas também. Em geral, os oficiais de São Paulo e também os tabeliães que acompanham as decisões entendem que as decisões publicadas têm caráter normativo, que os acórdãos do Conselho Superior da Magistratura têm caráter normativo. Esse é o entendimento geral de todos os oficiais. Eles não ousam descumprir uma decisão. A palavra ousar aí é que me pareceu chave. Eu já vou voltar a isso. Inclusive porque já houve punição administrativa de oficiais exatamente por não terem observado uma decisão a que a Corregedoria deu caráter normativo. Bom, qual é a sua pergunta? Não, a minha pergunta é: quando houver uma divergência entre o acórdão do Conselho Superior da Magistratura e as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, como o oficial deve ser observado? Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte, eu penso que para reconhecer algum poder normativo no plano constitucional a qualquer entidade que seja, é preciso haver norma expressa. E no caso das corregedorias, seja as corregedorias permanentes ou diretorias do fórum, como é comum em outros estados mencionar aquilo que nós falamos aqui de corregedoria permanente, seja das corregedorias gerais dos estados e do Distrito Federal, seja do próprio Conselho Nacional de Justiça, as previsões normativas são bastante precisas. Em relação ao juiz competente, e acho que isso abarca também a figura da Corregedoria Geral, apenas há poder normativo previsto no caso de regras técnicas. E tem de ser assim porque não se dera isto, estaria praticamente negada a independência jurídica da qualificação. Se qualquer decisão de caráter normativo que vá além da norma técnica, ou seja, e que invada questões de natureza jurídica, é a própria negação de que o registrador tem caráter liberal na sua função, ou seja, é livre, exerce um ofício, como se diz, um ofício de homem livre, e que seja um profissional de direito. Nós vamos negar essa independência, que aliás está, além de historicamente ser assim, está prevista expressamente na Lei 8.935, expressamente. De maneira que eu restringo essa normatividade, digamos, compulsória, apenas às regras técnicas. Por exemplo, como expedir uma certidão, algumas coisas relativas à própria organização técnica do serviço, que horas abrir, que horas fechar, que horas de atendimento público, sem nenhum reflexo na atividade jurídica. O registrador é livre de juridicamente decidir de um modo ou de outro. Eu não concordo com nenhuma decisão de caráter normativo expedida pelo Poder Judiciário, se não houver expressa previsão legal para isso. Agora, vamos distinguir alguns aspectos. É possível haver algo
que se chama de normatividade soft, na linguagem, por exemplo, do professor Paulo Otero, que é um grande professor lá de Lisboa, que tem uma obra magnífica sobre legalidade, um livro assim de umas 1000 e tantas páginas, e lá ele trata bem desse assunto, que são as chamadas recomendações. Isso que me parece muito boas, essas recomendações. Mas essa normatividade soft significa o seguinte, na prática: eu, como administrador soberano, como, digamos, fiscalizador soberano, percebo que a melhor prática será esta. Sugiro que se adote isto. Vou dar um exemplo concreto, Dr. Narciso. Vamos pegar um cartório qualquer que esteja com atraso no prazo de expedição de certidões. E em troca, 10 servidores do cartório estejam fazendo um serviço de extrato, sobrando tempo. Então, não pode o corregedor permanente, diretor do fórum, ou a corregedoria geral dizer: olha, tire 6 daqui e ponha para cá. Não pode fazer isso. Que seria intrometer-se na administração do cartório. A própria lei diz que a gestão administrativa é do registrador. Entretanto, ele pode sugerir. É uma recomendação tal que, uma vez cumprida, vamos admitir que se cumpre, ainda assim não se consiga, por um motivo ocasional, o resultado pretendido, paciência. Se não se cumprir, não haverá punição possível só pelo fato de não ser cumprido, porque foi mera recomendação. Mas pode haver punição pela consequência de não ter tomado as medidas. Então, esse é um outro campo que precisa ser tratado com cautela. Bom, a sua pergunta concreta, portanto, o que é essa normatividade soft? É um direcionamento político. Parece-me que a melhor solução é esta. Queria lembrar que, ao tempo aqui em que foi Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo, desembargador Dino Garcia, ele teve uma coisa muito sábia, entre outras. Ele determinou que qualquer providência de instauração do processo disciplinar não poderia basear-se em descumprimento de norma de serviço. Ele percebeu claramente que a norma de serviço era uma consolidação da legislação. As normas de serviço não podem criar coisas novas. O que pode fazer, a meu ver, é consolidar as normas expressas na legislação aplicável e, eventualmente, textualizar costumes. Aí é coisa diferente. Ou seja, verificar custo. Se é costumeiramente assim, nós temos a consciência de sua obrigatoriedade, porque é um costume, e eu posso textualizar o costume, colocar o costume em léxico, ou seja, literalmente. Mais que isso, não. Agora, São Paulo, como eu disse, nós temos esse bifrontismo. No seu grande primeiro livro, lá sobre o registro de imóveis, né, da década de 80, há um prefácio do Dr. Bruno Afonso de André, saudoso Dr. Bruno, um dos maiores desembargadores que eu conheci aqui, que você também terá conhecido em São Paulo, e creio que terá Trabalhei com ele. Que era extraordinário, Dr. Bruno. E ele diz que o Conselho tem uma quase poder normativo, tem uma quase normatividade. Eu acho que o Conselho, na sua continuidade, ao longo da sua história, tinha, especialmente, pois agora, de uns tempos para cá, ficou tão instável a jurisprudência do Conselho que talvez tenha perdido um pouquinho essa ideia da auctoritas. Ou seja, o Conselho tinha autoridade, tinha um saber socialmente reconhecido, não precisava impor-se normativamente como potestas, como poder, mas era porque era autorizado. Diz, olha, o Conselho disse isso, se o Conselho disse isso, tem boas razões, então vamos observar. Eu penso que, outro dia, eu até posso contar isso, o julgamento foi público, eu posso contar. Numa votação do Conselho, o Conselho determinava a abertura de processo disciplinar contra um registrador, e eu me indispus e disse: o Conselho não pode determinar isso. É ato do corregedor. O corregedor pode, o Conselho não pode. Ou seja, o Conselho, a meu ver, não tem poder normativo. E gera uma situação curiosa, porque em algumas vezes em que o Corregedor-Geral da Justiça vote vencido, isso deve gerar um problema de esquizofrenia na cabeça de um registrador. A quem observar? Vai observar o Conselho, que num caso concreto determinou fazer tal coisa, ou observa o entendimento dominante na Corregedoria, que é o órgão soberano? Eu acho que de futuro nós temos que... Eu, em geral, sou muito... O Dr. Narciso sabe disso, eu sou muito observante da tradição. Acho que a tradição é uma prova da experiência, nós já encontramos muitas soluções, etc. E ela deve ser o mais possível observada. Mas ela pode ser retificada. O papel do progresso é exatamente preparar melhores tradições. E uma dessas coisas que me parece é evitar, ou seja, retirar do Conselho a tarefa de julgar os processos de dúvida. Não há necessidade desse colegiado.
Em outros estados se julga pelo próprio corregedor. Mas há estados em que as câmaras de pois direito até privado, jogar para direito privado, pior, direito público. No Rio Grande do Sul parece que é uma câmara de direito público. É pior. Deixar na mão, você acha melhor mandar... uma proposta aqui, que o ano passado chegou a debater-se isso e acabou não indo para frente, era a criação de 2 câmaras dentro da sessão de direito público aqui em São Paulo, para atribuir a estas câmaras o poder de julgar as dúvidas e atrair para elas também algumas outras ações, eventualmente julgar reivindicatórias, para criar quase uma câmara de direito imobiliário, mas na sessão de direito público, para aproveitar, isso é circunstancial, para aproveitar o fato de que há muitos juízes que passaram pela área de... Muitos desembargadores. Muitos desembargadores na sessão de direito público. Que, aliás, é uma perda, né? Não aproveitá-las. Mas eu me lembro de acórdão, pelo menos um acórdão do Conselho Superior da Magistratura, que afirma textualmente que as decisões do Conselho Superior da Magistratura têm caráter normativo. Você é autorreferencial, né? Eu digo, confia em mim. A palavra garante, sou eu. Eu digo que assim... Mas eu me coloco na posição do oficial e a perplexidade em que ele fica, né? Ainda recentemente houve um acordo do Conselho Superior da Magistratura que contrariou as normas de serviço. Eu iria até além, data vênia, com todo o respeito, contrariou, na minha opinião, até a lei. Mas o oficial fica perplexo. Olha, teve esse caso da certidão, que as normas de serviço dispensam a apresentação de certidão e o INSS não quer saber e tem punido. É um problema. E é um caso emblemático, porque muitos oficiais não seguem essa orientação do Conselho Superior da Magistratura. E das normas e nem das normas de serviço. Eu tenho votado vencido. Tem exigido. Eu tenho votado vencido nisso. Eles têm exigido a CND. Porque eles têm que também... Aí é que está. Haverá um momento em que você tem que fazer a opção. Vai seguir as normas de serviço ou vai seguir a lei? Por isso que talvez a sabedoria da Corregedoria possa estar em não baixar nenhum processo por não observância das normas. As normas devem ser entendidas como um guia de boas maneiras. Lembra do Marcelino de Carvalho, como se comportar em público? As normas deveriam ser isso. Ou seja, sigam o mais possível essas normas, porque elas vão levar a bons resultados. Nós temos boa intenção, isso é inegável. Estamos recolhendo aqui argumentos favoráveis. Sigam isso que vai dar bom resultado. Uma recomendação. Agora, eu penso que em certos casos, especialmente, quando as normas enfrentam ou dão uma interpretação possível, dentre outras, para a lei, isto, além de engessar um pouco a advocacia, engessar um pouco o interesse em debate, pode levar a resultados que, no fundo, vão ser em detrimento do registrador. Não só no âmbito de uma responsabilidade tributária, mas até da responsabilidade civil, quando isso começa. Pior ainda quando o corregedor é legisla. Pior ainda. Bom, nós hoje já estamos aí com quase 50 minutos de programa. E eu quero respeitar aqui aquela ideia de que o programa tem que ser mais ou menos curto. Mais uma vez, eu peço aos interessados em fazer perguntas aqui que não se acanhem. Quando nós não soubermos responder, nós vamos dizer isso claramente e vamos estudar para a semana seguinte. O endereço é pinga.fogo@arispe.com.br. Eu também, nas transmissões ao vivo, isso será habitualmente assim, quinzenalmente, as transmissões de preferência serão ao vivo. Podem fazer essas perguntas também pelo Facebook, em comentários ao Facebook. Antes de encerrar aqui, doutor Narciso, eu quero mandar uma saudação para o pessoal do Maranhão, o pessoal da Bahia e o pessoal do Pará, com quem eu tenho mantido bastante contato, um contato bastante simpático. Eu acho que esse entrosamento, esta vinda de gente também a São Paulo para verificar as práticas locais e comunicar práticas das suas origens, que muitas vezes tem coisas interessantes a ser também aprendidas por todos nós, tem sido um diálogo muito interessante aqui para todos nós. A minha saudação, portanto, a esta gente que se vai fazendo muito amiga e por quem vou criando um vínculo afetivo também que me é muito satisfatório. Eu agradeço ao doutor Narciso e vamos seguindo. Vamos seguindo. Eu agradeço também. Muito obrigado a todos. Obrigado.